O dia amanhece. Demétrios levanta disposto. Depois da higiene pessoal, reúne a família para o culto, agradecem pelo repouso, pedem proteção para os desafios do novo dia. Tomam o desjejum e cada qual sai para as atividades. Demétrios é um cristão feliz, serve a Jesus por amor, tem sempre um cântico no coração e uma palavra amiga para seus colegas de trabalho. É gerente financeiro de uma grande empresa. Fiel e responsável, é o homem de confiança dos patrões. Naquele dia precisou ir ao banco e, conversando com o gerente, foi tentado a fazer uma transação ilícita. Nada anormal no mundo dos negócios. Precisava de dinheiro e está diante de uma oportunidade que não pode perder. Tudo é muito rápido. Passa o restante do dia meio chateado. Não era bem o que queria ter feito, mas racionaliza dando explicações para a sua decisão. À noite, antes de dormir, pega a Bíblia para ler e se confronta com o texto de Hebreus 4, verso 15. Vamos abrir a Bíblia para ler o texto que Demétrios encontrou naquela noite antes de dormir. Hebreus, capítulo 4, verso 15. O texto diz assim: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Ele pensou: como poderia Jesus ter sido tentado em todas as coisas se não tinha natureza pecaminosa? O que queria Paulo dizer quando declarou como um de nós, diferente de nós? Como poderia Cristo ter sido tentado em todas as coisas como um de nós? Foi Jesus tentado a fazer uma transação financeira ilícita? Entendemos que Jesus era verdadeiramente Deus, ao mesmo tempo que verdadeiramente homem. Também cremos que Jesus tinha a natureza moral de Adão antes da queda. A natureza física dos homens de seus dias, mas a natureza moral, espiritual, pré-lapsariana, que é um nome teológico que significa antes da queda. Portanto, ele não tinha propensões para o pecado. Neste ponto, Jesus era diferente de nós, pois nós temos natureza pecaminosa. Mesmo sem termos nenhum ato pecaminoso, nós somos pecadores. Porque nós não somos pecadores porque cometemos atos pecaminosos. Nós cometemos atos pecaminosos porque somos pecadores. E Jesus não era pecador. Jesus não tinha propensões para o pecado. Impulso para pecar, como nós possuímos e entendemos muito bem o significado disso. Quer você acredite nisso, quer você não acredite nisso, é o que a revelação nos diz. Jesus não tinha propensões para o pecado, ele não tinha natureza pecaminosa, ele tinha a natureza moral de Adão antes da queda. E a natureza humana dos homens de seus dias, a natureza física dos homens de seus dias. E neste ponto Jesus era diferente de nós. Portanto, Jesus não era pecador. Há um pensamento inspirado que diz assim: este é um mistério deixado sem explicações. Tais que Cristo pudesse ser tentado em todos os pontos como nós somos, e não obstante sem pecado. É um mistério, nós não conseguimos entender. Toda a natureza de Cristo e todas as implicações, Deus não revelou muita coisa sobre isso. E não revelou porque nós não podíamos entender. Há muitas coisas da nossa vida, do nosso dia a dia, que nós não entendemos e aceitamos
nós temos que aceitar pela fé. Mas daquilo que Deus nos revela acerca deste assunto na Bíblia, nós conseguimos descobrir algumas coisas. Primeira, eu vou usar o pronome pessoal eu, não sou tentado em todos os pontos como Jesus foi. Aqui a Bíblia diz que Jesus foi tentado em todas as coisas. Eu não sou tentado em todas as coisas, nem você. Em todos os pontos em que sou tentado, não existe o potencial da tentação. Porque para além de todos os pontos em que sou tentado, existe o infinito de tentações das quais eu nem faço ideia. Conseguiu entender? Eu creio que sim. Jesus foi tentado em todos os pontos. Primeiro ponto, eu não sou tentado em todos os pontos, como Jesus foi. Mas ele foi tentado em todas as coisas. No livro Desejado de Todas as Nações, na página 82, nós encontramos um pensamento interessante. A pressão que as tentações exerciam sobre ele era tanto maior quanto o seu caráter era superior ao nosso. As tentações sobre Jesus foram muito fortes. E ele foi tentado não especificamente em cada tentação, mas ele foi tentado no princípio básico essencial de todas as tentações. Eu vou tentar explicar. Jesus nunca foi tentado a fumar, porque não havia fumo nos seus dias. Jesus também não foi tentado nas tentações exclusivas da área feminina, porque Jesus era um homem. O diabo não ia tentar Jesus com coisas próprias de tentação de mulher, porque Jesus era um homem. Então Jesus não foi tentado em todas as tentações do sentido das tentações como tentação em si, mas Jesus todas as tentações envolve todas as tentações. E onde está este princípio? E quais são estes princípios? Antes eu quero lhes mostrar alguns textos interessantes, algumas ideias rápidas de alguns textos que seria bom se nós pensássemos um pouquinho neles. Já li esse texto, também já li esse outro. Somente Cristo tem experiências de todas as tristezas e tentações que recaem sobre os seres humanos. Jamais algum outro nascido de mulher foi tão terrivelmente assediado pela tentação. Jamais algum outro arrostou com o fardo tão pesado dos pecados e das dores do mundo. Jesus teve experiência de todas as tristezas e tentações que recaem sobre os seres humanos. Por isso nós temos diante do Pai um sumo sacerdote que nos entende, que nos compreende, porque ele viveu a nossa realidade. Ele sabe o que é lutar contra a tentação, ele sabe o que é lutar contra o pecado. Por isso ele nos compreende. Ninguém teve a experiência que Jesus teve. Jamais alguém foi tão terrivelmente assediado pela tentação como Jesus. Da amargura que cabe em sorte à humanidade, não houve quinhão que Jesus não provasse. Tivesse admitido haver uma desculpa para o pecado e Satanás triunfaria, ficando o mundo perdido. Foi por isso que o tentador trabalhou para tornar-lhe a vida o mais probante possível, a fim de que fosse levado a pecar. Jesus foi muito tentado, muito, tremendamente assediado pela tentação durante toda a sua vida. E nunca pecou. Nunca cedeu à tentação.
Todas as apostasia se puseram apostos contra o Filho de Deus. Cristo se tornou o alvo de todas as armas do inferno. Mais um pensamento? Não, volta, deixa aí. Espera aí um pouquinho, eu vou entrar daqui a pouco. Então, primeiro pensamento. Cristo não tinha a natureza pecaminosa que nós temos. Jesus não tinha propensões, impulsos naturais para o pecado. Segundo, Jesus foi assediado, tremendamente assediado pela tentação. Ninguém foi tentado como Jesus foi, em todas as coisas. Mas Jesus foi tentado na essência, no princípio da tentação. Não na tentação nominal em si. E é isto que gostaria de lhes mostrar. Onde está a essência de todas as tentações? O princípio de todas as tentações. Vamos abrir a Bíblia em 1 João, no capítulo 2, verso 16. 1 João, capítulo 2, verso 16. Podemos ler o 15 e o 16 agora, depois iremos ler o 17, mas poderíamos ler o 15 e o 16. Não amem o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Agora vejamos tudo no mundo. A cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. Eu gostaria de usar as palavras da versão da Revista Atualizada, que traduziu melhor esse texto do que a NVI. Porque a Revista Atualizada traduziu a palavra grega, que nessa nossa Bíblia foi traduzida por cobiça como concupiscência. A palavra grega, traduzida aqui da nossa Bíblia, na NVI, por cobiça, a palavra não dá a ideia original dá. A palavra concupiscência é mais forte. O que é concupiscência da carne? Concupiscência é uma vontade intensa, é uma paixão, um desejo descontrolado. Concupiscência da carne é um desejo, uma força que nos impulsiona a irmos contra a vontade de Deus. Contra a vontade de Deus. Carne no sentido de natureza pecaminosa, de natureza carnal. Impulso natural para o pecado. Tudo que há no mundo, o que há no mundo? Os desejos intensos da natureza pecaminosa. Os impulsos incontroláveis da natureza humana pecaminosa que são contrárias à vontade de Deus. A concupiscência dos olhos. Os desejos impulsivos incontroláveis dos olhos. Se refere ao prazer pecaminoso estimulado pela vista. Boa parte dos prazeres pecaminosos deste mundo são experimentados pelos olhos. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a ostentação da vida, a RA diz, a soberba da vida. A vida aqui tem o sentido de maneira de viver. Soberba da vida quer dizer satisfação materialista com as coisas desse mundo. Estado no qual o ser humano valoriza mais o material do que o espiritual. Com estes elementos, o apóstolo coloca a ideia de que
Não amem o mundo, nem o que no mundo há. Pois tudo o que há no mundo, e o que há no mundo? Os desejos intensos da natureza pecaminosa, os desejos intensos e incontrolados do que vê com nossos olhos, e a soberba, a vaidade da vida, o material da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Aqui nós temos a essência de todas as tentações. Todas as tentações têm como princípio a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Foi assim com Eva lá no Éden. Abra a Bíblia em Gênesis 3. E vamos ler o momento em que a Bíblia descreve a queda de Eva. Porque Eva pegou do fruto proibido que Deus disse que eles não deviam pegar nem comer. O que levou Eva à queda? Diz o verso 6 de Gênesis 3. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter conhecimento ou discernimento, tomou do seu fruto, comeu, deu ao seu marido, que também comeu. Agradável ao paladar, concupiscência da carne, agradável ao paladar, satisfaz a física, uma natureza humana, agradável ao paladar. E Eva não tinha natureza pecaminosa aqui. Atraente aos olhos. O fruto era atraente, belo. E ela diz assim, a Bíblia, desejável para dela obter discernimento. Soberba da vida. Vaidade. Aí eu coloquei assim. Passa mais dois. Agradável ao paladar, a concupiscência da carne. Atraente aos olhos, concupiscência dos olhos. Desejável para dela obter discernimento, soberba da vida. No pecado de Adão e Eva, sobretudo na descrição do pecado de Eva, ela comeu todos os delitos ali, estava toda a essência de todos os pecados possíveis nessa terra. Aqui está a base de todo o pecado, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Todas as tentações que você sofre têm como princípio a concupiscência da carne. Ataca a concupiscência da sua carne, os seus desejos carnais, ou os meus desejos carnais. Os nossos desejos de ver alguma coisa. E a soberba da nossa vida. As coisas relacionadas com as coisas dessa terra. Jesus foi tentado em todas as tentações como princípio. E como ele, ninguém foi tão assediado pela tentação sem nunca ter cometido pecado. Vamos ao livro de Tiago, no capítulo 1, verso 14 e 15. Tiago, depois de Hebreus, capítulo 1, versos 14 e 15. Veja que interessante. Tiago 1, 14 e 15. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. Outras versões diz, cada um é tentado pela sua própria consciência, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter sido tomado, gera o quê? Gera morte. Vamos pensar um pouquinho aqui? Cada um é tentado, engodado, pela sua própria consciência.
concupiscência, pelo seu próprio desejo, pela sua própria vontade. E agora, seduzido pelo seu próprio desejo, pela sua própria vontade. Eu quero fazer, eu quero, ninguém tem nada a ver com isso. Eu mando na minha vida. Você já viu alguém falando assim? Você já viu algum jovem, algum adolescente falando assim para você? Como pai ou como professor, você já viu isso? Eu sou dono da minha que eu quero, eu faço mesmo, eu quero. Cada um é traído, seduzido, enganado pela sua própria vontade, pelo seu próprio desejo carnal, pela sua própria concupiscência, pela concupiscência da carne, pela concupiscência dos olhos, pela sua própria soberba. E aí, uma vez tendo arrastado e seduzido, esse desejo de vontade concebe o pecado, dá luz ao pecado, a prática pecaminosa, a prática. E o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. A consequência do pecado é a dor, é o sofrimento, é a morte. Vamos dar uma olhadinha na tentação de Jesus. Nós não precisamos ler, eu não vou colocar a tentação na ordem que elas aconteceram. Eu vou dar a ordem para tentar explicar. Veja lá a tentação que Jesus teve no monte de tentação. 40 dias sem comer, 40 dias jejuando, sem comer e sem beber. Jesus estava com fome, veio o diabo e disse: manda que estas pedras se transformem em pão. Se tu és o Filho de Deus, você não tem poder. Claro que você tem poder. Transforma essas pedras em pão, resolve o teu problema. E Jesus estava com vontade de comer, ele estava com fome. Concupiscência da carne, a essência. Satisfaça a natureza sua. Você não está com fome? Você não quer comer? Coma. Resolva o problema da fome. Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. No outro momento, Jesus mostrou para Jesus as glórias do mundo e disse assim: tudo isso tirarei. Concupiscência dos olhos. O diabo tentou despertar em Jesus o desejo de ter. Ele viu as glórias do mundo, o esplendor, as luzes, o brilho das luzes. Concupiscência dos olhos. E depois levou Jesus para o monte, do pináculo, do templo, e disse: joga-te daqui abaixo. Não está escrito que aos teus anjos dará ordem para te guardar? Joga-te daqui abaixo. Soberba da vida, presunção, atrevimento. Jesus foi tentado lá no monte da tentação com a essência de todas as tentações. Satisfação das necessidades fora do plano e da vontade de Deus. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Eu lembro quando eu era menino. Na época em que eu era menino, seguidor de Jesus Cristo, não ia ao cinema. E nós não íamos ao cinema. Nunca. E minha mãe tinha uma preocupação muito grande com isso. E ela usava alguns argumentos meio complicados para poder nos convencer a não ir no cinema. Eu tinha um tio que era 4 anos mais velho que eu. Meu tio frequentava o cinema todos os domingos na matinê. E era o point da cidade, era o que havia na cidade do interior. Não tinha televisão, nós não tínhamos televisão. Não havia televisão. Não havia. A televisão de 50 e poucos anos no Brasil, acho que foi em 50, 52 ou 3 por ali que começou a ter os primeiros sinais, e foi em São Paulo primeiro, Rio, São Paulo, foi aqui por aqui, até chegar em Santa Catarina. Eu lembro, eu tinha 14 anos e demorou muito tempo, a transmissão vinha do Paraná, de Curitiba, uma antena enorme, e aquilo tinha só um horário ou 2 horas por noite, então não havia televisão. E o que tinha que se fazer na cidade era o cinema era o centro da vida social. E tinha várias sessões aos domingos, sábado à noite, e algumas noites da semana. E a minha mãe dizia assim: você vai na cidade. Porque tudo a gente fazia na cidade. A gente chamava a cidade, era o centro. Todas as lojas estavam no centro,
bancos estavam no centro, o mercado estava no centro, tudo era no centro. Nós morávamos no bairro comércio, a não ser aquelas vendazinhas lá, mas era no centro. E a mãe nos mandava muito no centro. Você vai lá no centro, mas você não para na frente do cinema. Porque eu não quero cartazes. Ela falava assim. Mas por que, mãe? Porque você vai ter vontade de assistir o filme. Agora, se você vê, você vai ser tentado, então não vá. E aquilo ficava na minha cabeça. E às vezes eu parava. Porque ela falava e às vezes eu parava porque eu queria ver como é que era. Vocês vão rir, eu vou abrir um parênteses, não tem nada a ver. Mas uma vez o meu tio me levou escondido da minha mãe no cinema. Para assistir de faroeste. Que era o tchan da época. Mas eu fiquei com tanto medo daquilo. Aquele monte de índio atirando. Eu me escondi, era um negócio pavoroso. E aí a minha mãe dizia outras coisas, que o anjo não está lá, e se pegasse fogo do cinema eu ia me perder. Bom, mas ela tinha o conceito de que se eu visse, eu não teria o quê? Vontade, eu não seria tentado. Que é a concupiscência dos olhos. O diabo podia ter dito assim para Jesus: eu te dou os reinos do mundo, tu não quer, eu te dou. Não é isso que tu quer? Tu não veio aqui para morrer, para ganhar os reinos do mundo, eu te dou. Não lhe mostrou. Ele fez uma espécie de uma visão panorâmica. Jesus viu os reinos do mundo. Ele viu a visão para a glória, todo o esplendor, as luzes coloridas. Viu. Por quê? Para tentar seduzi-lo pela concupiscência dos olhos. Para despertar em Jesus o desejo. Você já percebeu como o pecado faz conosco hoje? O brilho, né? O brilho. As escolas de samba desfilam à noite. Com luzes. Para brilhar, para chamar atenção. Aquilo de dia não tem graça. Perde a graça de dia. Essa semana eu passei lá pelo sambódromo, vi lá aqueles carros alegóricos do lado de trás. Um negócio sem graça, uma coisa, sabe? Ontem andando a pé aqui em São Bernardo, vi uns carros abandonados ali atrás do shopping, fiquei olhando para aquilo pensando, que negócio feio, é feio mesmo, mas à noite, no brilho, no escuro, nas luzes de neon, etc, e colorido, tá? E com fumaça, aquilo dá para iludir, para enganar. Vejam, por exemplo, as danceterias. Quem já frequentou sabe como é que é. Escuro, à noite, escuro, pá, luzes de tudo quanto é cor. Para atrair os olhos, é a sedução dos olhos. Vejam as revistas, como são atraentes, coloridas. Jesus foi tentado em todas as tentações. E quer ver o que Lucas diz? No capítulo 4, verso 13, fazendo uma conclusão da narrativa do que aconteceu no Monte da Tentação, Lucas diz no capítulo 4, verso 13. Lucas 4, 13. Tendo terminado todas estas tentações, o diabo o deixou até o quê? Ocasião oportuna. O diabo venceu Jesus. Jesus venceu o diabo naquele dia, lá no Monte da Tentação. E o diabo o deixou até uma ocasião oportuna. Depois voltou para atormentar Jesus. Aqui o evangelista deixa claro que Satanás não deixou Jesus em paz. Ele foi vencido no deserto, mas apartou-se de Jesus até o momento oportuno. Porque o inimigo espreitava constantemente a Jesus, tentando o levar ao pecado, despertando nele a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba e a vaidade da vida. Faz com você,
e como Ele faz comigo também. A essência das tentações não mudaram. Demétrios compreendeu que Jesus foi tentado no princípio de todas as tentações. Satisfazer um desejo incompatível com a vontade de Deus. Mas agradeceu a Deus porque Jesus não pecou. Por isso ele é o sumo sacerdote que entende as nossas fraquezas. Ele nos conhece. Esses tempos eu li em Seleções a história de um médico que ficou com câncer, enfrentou uma batalha para vencer o câncer, e depois da batalha vencida ele voltou ao consultório e fizeram uma entrevista com ele. E perguntaram para ele o que ele aprendeu da doença, e ele, das coisas que ele fala, ele diz assim: eu passei a compreender melhor meus pacientes. Agora eu sei o que é ficar sentado numa sala de espera. Uma mulher teve um filho, sabe o que significa e o que é dor do parto. Mas quem nunca teve não sabe. Eu tive um aluno, ele se formou em teologia, ele se casou. Assumiu um trabalho na obra aqui no Brasil. E depois de 4 anos, não vou entrar em detalhes, a mulher o abandonou. A mulher o traiu, o abandonou. Naquela ocasião a obra entendeu que ele era inocente e que ele poderia permanecer na obra como pastor e poderia contrair um segundo casamento, segundo a orientação bíblica. Depois de um tempo ele encontrou uma companheira, casou-se com ela, reconstruiu a sua família, tem filhos hoje, é pastor distrital num determinado lugar aí do país. Há não muito tempo atrás nos encontramos, fazia tempo que não nos víamos. Começamos a conversar. Enquanto conversávamos, numa determinada altura, ele começou a falar de uma experiência que ele tinha tido no distrito dele, pastoral. Havia uma jovem senhora que estava tendo problemas com o marido, com o esposo, e estava querendo se separar. E ele estava aconselhando essa senhora, tentando fazê-la ver que, quem sabe, haveria um outro caminho, menos traumático do que o divórcio, tá tentando mostrar, tá? Como o pastor estava tentando. Num determinado momento, ela chorando falou assim: pastor, o senhor está dizendo isso para mim porque o senhor não me entende, o senhor não passou o passo, o senhor não sabe o que é sofrer como eu sofro, o senhor não sabe o que é viver com alguém assim, assim, assim. Ele parou e falou: eu acho que chegou a hora de você conhecer a minha história. Ele disse. Você sabia, e começou a contar a história dele. Eu entendo você. Eu compreendo você. Eu sei pelo que você está passando. E se eu estou dizendo para você que existe um outro caminho, uma melhor opção do que o divórcio, é porque eu sei o que é ficar dentro de uma casa sozinho e passar uma noite inteirinha ajoelhado em cima de um sofá, chorando e clamando pelo poder e pela graça de Deus. Eu sei o que é isso. Jesus sabe o que é ser tentado. E por isso ele nos compreende. Porque ele sofreu todas as tentações. Nós não temos um sumo sacerdote que não nos compreende. Nós temos um sumo sacerdote que sabe o que é viver no mundo de pecado. Ele sabe. E é por isso que o texto continua.
Vamos voltar a Hebreus 4. Hebreus 4. Vamos ler agora o verso seguinte, o verso 16. Que é justamente a conclusão do verso anterior. Hebreus capítulo 4, verso 16. Vamos ler o 15 de novo? Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, verso 16, portanto, consequentemente, aproximemo-nos do trono da graça, com toda confiança, a fim de receber misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Ah, como eu gostaria que você compreendesse isso aqui hoje de manhã. E todo esse desenvolvimento de ideia para dizer exatamente o que eu quero dizer agora, e gostaria que você compreendesse. Nós entendemos a graça como graça perdoadora, mas nós esquecemos a graça capacitadora, que é o aspecto da graça. Graça perdoadora, misericordiosa, que nos perdoa, que nos livra da culpa dos pecados cometidos. Mas aqui Paulo está falando da graça capacitadora, é da misericórdia graciosa de Deus que nos capacita a não cair na tentação e a receber graça no momento oportuno. E o momento oportuno aqui de Hebreus é o momento da tentação, porque é a discussão de Paulo aqui em Hebreus. Jesus foi tentado em todas as coisas. Você está sendo tentado. Jesus foi tentado. Você está sendo tentado. Ele foi tentado. Ele te compreende porque ele foi tentado. Portanto, se aproxime. Vá até o trono da graça. Porque ele foi tentado e não pecou. Lá no trono da graça, você vai receber misericórdia e graça no momento oportuno. Qual é o momento oportuno? O momento da tentação. Para quê? Para não cair em tentação. Este é o plano de Deus. Há 2 ou 3 sábados atrás, eu falei sobre 1 João 1, verso 9, onde a Bíblia diz: filhinhos, se pecarmos, se alguém pecar, nós temos advogado. E se confessarmos os nossos pecados, Ele nos perdoa os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isto é graça, misericórdia de Deus para perdoar o pecado e inocentar alguém culpado. Mas aqui em Hebreus, a graça e a misericórdia de Deus não é a graça perdoadora. É a graça capacitadora. A graça que habilita a você e a mim a não cedermos à tentação. Se cedermos à tentação, se formos enganados pela concupiscência da nossa carne, se formos seduzidos pela concupiscência dos nossos olhos, se formos seduzidos pela soberba da vida, pelas ilusões materiais da vida, vamos a Jesus para receber o perdão. Mas Deus quer que nós não caiamos em tentação. Por isso a oração do Pai Nosso. O que está escrito na oração do Pai Nosso? Livra-nos, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Isto é, antes. Não nos deixes cair em tentação. Não nos deixes cair em tentação. Mas do mal. Graça para não cair na tentação, misericórdia para não cair na tentação, força para não cair, porque a tentação vai vir, e eu posso cair, mas posso não cair, mas como eu sou fraco, a probabilidade de que eu caia é muito grande, e Jesus entende a minha fraqueza. Aí Paulo diz assim: chegue-se com confiança junto ao trono da graça, e diga para ele: você vai cair. Eu não aguento, eu sou fraco, não adianta, Senhor, eu vou cair. Se o Senhor não morrer, se o Senhor não me der forças, se o Senhor não vencer por mim, eu não vou conseguir vencer. Esse é o momento oportuno. Vigiai e orai, para
para que não entreis em tentação. Porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Nós temos alguém que conhece que nós somos fracos. Ele conhece as nossas fraquezas. Ele foi tentado em todas as coisas. Ele sofreu a pressão da tentação como ninguém. Ele sabe. Vá até o trono da graça. Peça forças para Deus. Peça poder para Deus. Peça ajuda de Deus para não cair em tentação. Experimente. O dia que você, ou o momento em que você perceber que você estiver sendo assediado pela tentação, e a tentação começa a tentar convencer você a fazer alguma coisa que não é da vontade de Deus e do agrado de Deus, peça a força de Deus e poder de Deus. E você vai ver a graça atuando, dando-lhe capacidade para vencer a tentação. E a tentação vai desaparecer. Se naquele dia que Demétrios estava no banco, conversando com o gerente, quando ele foi tentado a fazer uma transação ilícita, se naquele momento ele tivesse buscado a graça e a misericórdia de Deus, ele teria vencido. Esta pode ser a sua e a minha experiência. Por que Deus quer que nós busquemos graça e misericórdia neste momento? Sabe por quê? Porque quando a gente cai na tentação, mesmo que nós confessemos e Deus nos perdoa, e Ele perdoa mesmo, perdoa-se, mas as lesões do pecado permanecem. Ilustro assim: você vai pescar traíra. Traíra é um peixe carnívoro. Você põe minhoca no anzol, né? Põe uma minhoca no anzol. Colocar minhoca para uma traíra é a concupiscência da carne, é a soberba da vida, é a concupiscência dos olhos. Ela vê aquilo ali, ela fica deslumbrada. Vai ao encontro da natureza dela. Só que tem um anzol. Ela pega o anzol e é ferroada. O anzol entra aqui na boca. Vou fazer analogia agora. Eu caio. O anzol do diabo, pã, entra na minha boca. Caí. Peço perdão a Jesus, Deus me perdoa. Pela sua graça Ele tira o anzol. O que fica? Ferroada aqui. Estou perdoado, tranquilo, sem problema. Mas fica aqui. E eu vou levar, quem sabe, lesões por muito tempo. Comecei a ler um livro ontem muito interessante. O Vento que Destrói, Constrói. Um livrinho que analisa sobre o sofrimento, a dor. A história de um homem que perdeu a mulher de câncer. O primeiro capítulo ele descreve toda a luta. Uma filhinha de 10 anos, um filho de 6. E ele fala das lesões, das marcas, do que ele tem que esquecer e do que ele tem que lembrar. Ele fala do perdão. Mas o diabo coloca o anzol. E você, como uma boa traíra, você vê aquela coisa deslumbrante. E você diz assim: ó Senhor, eu não aguento, mas me socorra, porque eu vou morder esse anzol. Porque eu estou com tanta vontade. Eu não aguento. Deus vai te dar força. Eu sou deslumbrado com esse texto de Hebreus. Aproximemo-nos com confiança do trono da graça para recebermos misericórdia e encontrarmos graça. A palavra graça aparece 2 vezes no texto. O trono da graça é o trono de misericórdia.
trono da bondade, ajuda. Aproxime-se do trono, não tenha medo de se aproximar dele, porque quem está nesse trono conhece você, conhece da sua fragilidade, conhece da sua fraqueza, ele sabe o que é lutar contra o pecado, ele viveu essa experiência, ele é um sumo sacerdote que te conhece, ele sabe. E aí você vai receber graça. Que nos ajude, diz aqui o texto, no momento oportuno, na hora certa, no momento preciso. Se porventura você esquecer ou não quiser buscar a graça de Deus antes de pecar, para não cair na tentação e acabar cedendo na tentação por insensatez, tolice, mesmo com anzol na boca, não tenha receio de voltar a Jesus. Ele vai te perdoar se você confessar e se arrepender, ele vai te justificar. Mas eu e você temos uma alternativa melhor no processo da tentação. Não nos deixes cair na tentação. Livra-nos do mal. É uma alternativa que você e eu temos, porque Jesus foi tentado em todas as coisas e não pecou. Amém.